Abordando as relações familiares de Dom João, Dom Pedro I e Dom Pedro II, a historiadora Mari Del Priore contou para a gente como eram os bastidores da família que marcou o Brasil Império. Mari, muito obrigado mais uma vez por dar esse espaço para a gente conversar sobre um ponto tão importante sobre a história do país. E quando a gente fala sobre Dom Pedro I, a maioria dos brasileiros tem duas imagens em mente. Uma é a postura heróica do imperador em cima do cavalo, na obra do Pedro Américo, e a segunda já é de um governante mulherengo, colecionador de amantes. É possível separar Pedro Imperador do homem que tinha vida íntima, assim como todos nós? Lógico que não, né? Figuras muito complexas, e é muito interessante porque o Dom Pedro nos ajuda a entender como é que a virilidade masculina era construída nesse período. Quer dizer, o que se considerava um homem viril? Um homem forte, que tivesse várias mulheres, né, que, enfim, tivesse uma vida dupla, tripla, o que você quisesse, que fosse agressivo, que não fosse muito diplomático. Quer dizer, todo lustro excessivo intelectual era considerado assim uma coisa diferenciada, então melhor ser grosso mesmo. Quer dizer, a virilidade masculina nesse período, ela era construída dessa maneira. Dom Pedro vai vivê-la plenamente, sendo um excelente cavaleiro, sendo um excelente, enfim, ele era excelente esgrimista, enfim, um homem físico, né, que tinha uma atividade física muito importante. Ao lado disso, esperto, né? Eu não diria que ele era brilhantemente inteligente, mas ele era um homem esperto que sabia tirar das situações, talvez por conta da sensibilidade e porque também vivia numa família muito disfuncional, onde a sobrevivência era importante, ele tinha sensibilidade para as situações e para lidar com elas. É por isso que ele pula de um lado para o outro, primeiro escrevendo para o pai, contando, eu não fico aqui de jeito nenhum, depois dizendo para os brasileiros, olha, vou obedecer ao papai até o final. Enfim, a gente vê que ele está o tempo todo em cima da corda bamba, mas quem estuda de perto os processos das independências, no plural, pelo amor de Deus, né? Elas começam lá atrás e vão até 1800, a gente percebe que ele estava preparando o terreno, né? Que muito antes do 7 de setembro já haviam definido a data do aniversário dele, 12 de outubro de 22, como a data da aclamação do rei do Brasil. Né? Não é da coroação do imperador, essa é só em dezembro, mas a aclamação. Então, ele tinha habilidade para estar construindo o tempo todo projetos com os brasileiros, acalmando o pai, e, ao mesmo tempo, os constitucionalistas em Portugal, para fazer tudo um pouco a socapa, né? Fazer tudo um pouco às escondidas, como ele fazia a vida dupla dele às escondidas da Leopoldina. Isso, inclusive, me levanta um ponto interessante, porque na vida íntima, privada dele com as muitas amantes, ele já teve essa elucidade, é claro que esse lado dele ocorreu. Mas com a Leopoldina, ele não apenas teve um casamento que é talvez o mais tumultuado da história do Brasil Império, mas também ele precisou lidar com a morte de alguns filhos e também cuidados que restaram nessa relação. Como era esse relacionamento dele com os filhos? Olha, o Dom Pedro foi um pai excepcional. Ele foi um péssimo marido, mas ele foi um pai excepcional. Eu lembro aí, para quem estiver nos ouvindo, ele teve 8 filhos com a Leopoldina. A Leopoldina, em 9 anos de casamento, teve 8 gravidezes. Ela morre no parto de um terceiro filho, uma criança de 3 meses, um aborto de 3 meses. Eles perdem juntos o filho deles. Primeiro o pequenino Dom Miguel, mas esse morre logo. Mas o João Carlos, que era o menino dos olhos do casal, que morre com quase 2 anos, um menino lindo, a gente tem pinturinhas dessa criança, eles têm que enterrar a criança, enfim, aí em pleno processo de independência, é uma perda horrorosa para esses pais. Ele tem 5 filhos com a Marquesa de Santos, que já tinha 3 filhos do casamento anterior, tem um filho com a Sorocaba, que é a irmã da Marquesa de Santos, e ainda tem um filho com a Madame Cessé, que é uma costureira francesa, que ele vai ficar com ela aí entre uma ida e outra, entre um rompimento e outro, com a Marquesa de Santos. Quer dizer, esses são os filhos que ele vai reconhecer, Wallace, e que ele vai cuidar. Né? Quando a gente abre o testamento de Dom Pedro, estão lá todos esses filhos, né? Com todos os bens preservados, todos os direitos preservados. Esses 2 meninos, inclusive, ele diz claramente
para os tutores que ele quer que os meninos entrem para a carreira de armas, né? O filho da Madame Cessé até vai ter uma história sensacional, porque ele não sabe que ele é filho de Dom Pedro, ele vai se tornar um comerciante, ele vai trabalhar nos Estados Unidos, faz fortuna nos Estados Unidos, e é quando a mãe dele, a costureira Madame Cessé, morre, que ele vai receber umas cartas dizendo: olha, essas cartinhas são do papai, foi ele que ajudou você a se educar, e aí ele vai conhecer Dom Pedro II. Mas eu lembro, ele tem uma filha, desculpe, está faltando uma filha, que é a filha que ele tem também com a Amélia de Leuchtenberg, a Maria Amélia, que é uma menina linda, 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 porque as filhas da Leopoldina, é bom que se diga, não são bonitas. A Maria da Glória é uma obesa mórbida, morre, inclusive, depois de 11 ou 12 partos, uma coisa horrorosa. A Januária, feia como a morte, coitadinha. Essa era realmente... Bom gosto era a exceção pro rapaz. Parece um bulldog, um trubufu. A coitadinha da Paula morre, Paula Mariana, morre muito cedo, doentinha. A Francisca é a mais bonitinha, ela vai casar com um príncipe francês e vai ser conhecida na corte francesa como Pássaro das Ilhas, quer dizer, as ilhas é porque é lá nos trópicos, bem longe, é a melhorzinha de todas, né? E o Dom Pedro que a gente conhece, era a cara da mãe com aquele queixo prognata, né, dos Habsburgos, que a gente praticamente não vê por causa da barba. Mas, de qualquer maneira, ele cuidou desses filhos de uma maneira apaixonada. Depois que ele vai para o exílio, ele manda brinquedo para os filhos, ele manda botar espiões do Palácio de São Cristóvão para ver se a da dama, que ficou como enfim, a dama dele está cuidando bem das crianças, se o José Bonifácio está falando muito palavrão na frente dos filhos, ele regula tudo, ele controla tudo. Um amor, as cartinhas de amor, olha, quem gosta de história, entre no arquivo do Museu Imperial, está tudo lá, a gente pode acessar as cartinhas de amor que ele escreve para os filhos, para Dom Pedro, que ele chama de Nenê, quer dizer, toda essa carga afetiva, né? Assim como o cuidado que ele vai ter com a Duquesinha de Goiás, a filha da Marquesa de Santos, que ele ama e adora, e que ele vai comprometer a Amélia de Leuchtenberg, dizendo: olha, você vai ficar viúva, mas vai ter que cuidar aqui da minha filha bastarda. E a Amélia vai cuidar dessa menina como se fosse filha dela. Ela tem paixão pela Isabel Maria, criando até por conta desse afeto, desse carinho, um problema muito grande com a Dona Maria da Glória, que morria de ciúmes. Inclusive, você cita a proximidade e até de feição do Dom Pedro II com a mãe, e até serviu como válvula de escape, de tentar tirar ter menos culpa nos seus ombros após a morte da Leopoldina por parte de Dom Pedro I, né? Essa relação mais próxima, mais atenciosa. Não, Wallace, ele sempre foi um pai ótimo. Uhum. Saiu há poucos anos atrás uma biografia da Rainha Maria da Glória, por uma historiadora portuguesa, em que ela mostra que a vida no Palácio de São Cristóvão, do pai com as crianças, era de muito carinho. Fazia cavalinho com as crianças, pegava as crianças no colo, brincava, fazia festinha de aniversário, tentou botar a Duquesinha de Goiás lá dentro, que apanhava como boi ladrão da Maria da Glória, porque a Maria da Glória entendia tudo, sabia que ela era filha bastarda e que a Leopoldina sofria muito com a presença da Marquesa de Santos, então dava, né, na coitadinha da Goiás. Mas, enfim, a gente vê que era um pai muito presente. Ele cuidava dos filhos, quando as crianças ficavam doentes, ele ficava de noite com os filhos nos braços, dando remédio, né? Inclusive, me surge uma dúvida em meio a isso, antes de citar especificamente Dom Pedro, que é o sucessor direto, e a criança dos olhos, me surge uma dúvida. Dom Pedro I, era um bom filho? Foi filho de Dom João VI, bom filho de Dom João VI, né? Ele se preocupa com a saúde do pai. Quando o pai morre, e nós hoje sabemos que ele foi realmente envenenado, né, muito provavelmente pela mãe ou por aquela corte, a Carlota Joaquina tinha todo um grupo que queria a subida ao trono de Dom Miguel e a saída de Dom João VI. Ele escreve para Dom Miguel dizendo: você matou nosso pai. Ele tem uma carta duríssima para esse irmão, né? E ele chora muito a morte do pai. Ele chora muito a morte do pai. Ele e a Leopoldina, porque Dom João VI era o melhor amigo dela. Que pesado. Isso é pesado no meio de uma relação familiar.
Por outro lado, passa-se 2 gerações de Dom João para Dom Pedro I e chega Dom Pedro II, que entrou para a história como um imperador culto, que cultuava ciência, conhecimentos gerais. E Dom Pedro I teve uma relação direta para que ele fosse uma pessoa desenvolvida com base na educação? Não, mas ele tinha pavor que os filhos ficassem ignorantes como ele. Ele chegou a dizer isso, né? Há registros nesse sentido. Ele queria que os meninos estudassem, todo mundo estudasse, né? Ele tinha um empenho muito grande nessa questão dos estudos. Vai se esforçar muito para que os meninos tenham bons professores, vai acompanhar, Wallace, a caligrafia dos filhos. Ele escreve dizendo, olha, sua letra está boa, sua letra está ruim, precisa melhorar, como está o seu francês? Então a gente vê que Dom Pedro I não quer que os filhos estejam tão despreparados quanto ele estava, né, para qualquer função monárquica, fosse como imperador, no caso de Dom Pedro II, fosse como rainhas, as suas filhas, as suas princesinhas. Perfeito. Mari, muito obrigado por abordar toda essa ligação fraternal, paternal, marital de Dom Pedro I, Dom Pedro II também, Dom João, na proximidade dessas comemorações do bicentenário. Onde a gente pode encontrar mais conteúdo legal da Mari Del Priore para saber mais sobre história? Sempre no meu canal, sigam o Clube da História, né? Tem, obviamente, eu estou no Instagram, meridelpriori.ofc, mas sigam o Clube da História, porque lá vocês vão poder conversar com outras pessoas que, como nós, amamos história e estamos aí com essa revista maravilhosa que nos ajuda a pensar e a valorizar a história do Brasil. Maravilhoso. Conte sempre conosco, sempre que precisar, o espaço é aberto, tamanho a sua relevância na nossa história, de cultuar a história. Quem gostou dessa conversa pode encontrar muito mais, não apenas no canal da Mari, mas também no nosso Aventuras na História e em nossas redes sociais, @Aventuras na História. Segue lá para encontrar muita coisa legal sobre a história do mundo, hoje e sempre. Mari, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Em té.